Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 16 a 18. Porque o próprio Senhor descerá do céu com um grito de comando, com a voz do arcanjo e com o som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrarmos o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Com estas palavras, somos confortados, pois sabemos que o arrebatamento se aproxima a uma velocidade astronômica. Observando o mundo ao nosso redor, percebemos que o palco está montado não apenas para o arrebatamento, mas também para os eventos profetizados no livro do Apocalipse. O arrebatamento é um evento mencionado na Bíblia, um momento em que o Senhor virá buscar seu povo. Hoje, quero refletir sobre um dos aspectos mais sérios do arrebatamento e a ausência de um aviso final. Será um evento repentino que pegará muitos desprevenidos, sem tempo para se prepararem. Isso é algo para se meditar profundamente. Esta mensagem é um chamado à reflexão, um convite para examinarmos nossas vidas e contemplar a natureza súbita do arrebatamento. Não haverá um pressentimento ou um sinal prévio. O arrebatamento será um evento repentino, sem aviso prévio. Isso significa que as pessoas estarão vivendo suas vidas normalmente, sem perceber que um dos eventos mais significativos da história humana está prestes a acontecer. Este pensamento é um lembrete para estarmos sempre preparados para o arrebatamento. Pois não sabemos quando ele ocorrerá. Muitos se perguntam sobre a rapidez do arrebatamento. A Bíblia diz que acontecerá em um abrir e fechar de olhos, uma expressão que denota um período de tempo extremamente curto, estimado em apenas 1/10 de segundo. Isso indica que o arrebatamento ocorrerá de forma instantânea, nos levando a estar com o Senhor antes mesmo de percebermos. Portanto, não haverá sinais no céu ou mudanças climáticas que antecedam o arrebatamento. Não haverá oportunidade de se reconciliar com o Senhor antes que ele aconteça. Será súbito. E o que isso nos diz? Diz que as pessoas estarão vivendo suas vidas, em meio às suas experiências diárias. Enquanto alguns persistirão em seus pecados, como a fornicação, a mentira e a imoralidade sexual, os verdadeiros seguidores de Cristo, aqueles que conhecem sua voz e obedecem a seus mandamentos, estarão caminhando com Ele. Assim como Enoque caminhou com Deus e foi arrebatado, assim também serão levados os fiéis. A Bíblia nos adverte a trabalhar a nossa salvação com temor e tremor. Não se trata de trabalhar para a salvação, mas sim de tratá-la com a seriedade que merece. Aqueles que forem arrebatados estarão fazendo exatamente isso, cultivando sua salvação com dedicação e reverência. Portanto, faço-lhe esta pergunta: como você está vivendo sua vida hoje? Quais são as atividades do seu dia a dia? Você é como Jó, descrito como íntegro e irrepreensível, ou tem uma vida secreta desconhecida por todos? Assemelhar-se a Moisés, servo do Senhor, ou é egocêntrico e autocentrado? No momento do arrebatamento, as pessoas estarão fazendo o que sempre fizeram. Aqueles que frequentam clubes imorais, aqueles que se reúnem na casa do Senhor e aqueles que vivem vidas secretas continuarão em seus caminhos habituais. Então reflita, como é a sua vida cotidiana? A Bíblia nos ensina que um cristão deve buscar, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 14, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz e a santidade são objetivos a serem perseguidos ativamente. Se sua consciência está falando com você agora, ouça. Se você não está em paz com o Senhor, atente para a voz da sua consciência. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esta imagem de Jesus à porta serve tanto para pecadores quanto para santos. Jesus deseja entrar em nossas vidas e estabelecer um relacionamento conosco. Não importa o pecado que você cometeu, Jesus está batendo à sua porta agora. Você não cometeu o pecado imperdoável. Por que evitar Deus? Peça perdão, pois Ele é um Deus que perdoa. Por que evitar o Senhor? Por que viver na incerteza quanto ao arrebatamento, quando você pode, neste exato momento, falar com o Senhor e pedir perdão, confiando na obra consumada de Cristo Jesus na cruz? Deus não precisa de um prazo comercial para perdoar seus pecados.
Agora mesmo, onde quer que você esteja, você pode clamar a Ele por um momento. Deixemos de lado a natureza súbita do arrebatamento e consideremos a rapidez com que podemos deixar este mundo. Você sabe quão frágeis somos e quão rapidamente esta vida pode terminar. É uma verdade que devemos ter sempre em mente. A morte não é um acidente, mas sim um encontro marcado, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 27, nos lembra, está determinado aos homens morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Este sermão transcende a mera reflexão sobre o dia do arrebatamento. Ele é aplicável à vida em geral, pois nenhum de nós sabe quando será nosso último dia na Terra. Como estamos vivendo nossas vidas agora? Nesta parte do sermão, quero encorajar e confortar vocês. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18, portanto, confortem uns aos outros com estas palavras. Esta é uma declaração poderosa do apóstolo Paulo, com um significado profundo para todos nós. No contexto deste versículo, Paulo fala sobre o arrebatamento dos santos vivos e a ressurreição dos mortos, trazendo uma mensagem de esperança para os primeiros cristãos que enfrentavam perseguição e dificuldades. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 a 54 nos revela: Eis que vos digo um mistério, e nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista de imortalidade. Esta passagem nos fala sobre uma transformação profunda no momento do arrebatamento, onde deixaremos o nosso eu terreno para sermos revestidos com um corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21 nos diz: Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o eficaz poder que ele tem de submeter a si todas as coisas. Nosso antigo eu será transformado, conforme Paulo afirmou em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, porque é necessário que este corruptível se revista de incorruptibilidade, e que este mortal se revista de imortalidade. Que promessa maravilhosa! Você consegue imaginar ter um corpo que não está mais sujeito aos efeitos do tempo e do envelhecimento? Esta transformação não é apenas física, mas também espiritual. Seremos elevados a um estado de existência onde a morte e a corrupção não terão mais domínio sobre nós. A morte é tragada pela vitória. Isso nos lembra que, apesar das dificuldades e desafios do presente, temos uma esperança gloriosa que nos aguarda. Uma promessa de renovação e vida eterna ao lado do Senhor. Imagine um corpo livre de doenças e sofrimentos, dor e angústia. Um corpo perfeitamente adaptado à vida eterna que Deus preparou para nós. Este novo corpo que teremos não conhecerá enfermidades. Para quem já lutou com problemas de saúde, sabe o quão maravilhoso isso será. Já vimos pessoas percorrer o doloroso caminho da deterioração, perdendo aos poucos suas capacidades e sendo despojadas de sua saúde. É isso que a doença pode fazer, mas este novo corpo estará livre de doença, dor, deterioração. Não haverá necessidade de medicamentos ou hospitais. Se você é um jovem saudável, talvez isso não pareça tão empolgante quanto para alguém que sofreu com a saúde, ou viu seu corpo envelhecer e perder suas capacidades. A Bíblia nos diz que nossos corpos atuais estão sujeitos à decadência e mortalidade, mas em Cristo temos a promessa de um novo corpo perfeito. Portanto, irmãos e irmãs, aguardemos com grande expectativa o dia em que receberemos nossos novos corpos glorificados. Vivamos nossas vidas com a consciência de que este mundo não é nosso lar definitivo, e que temos um futuro glorioso pela frente. Encorajemo-nos com a esperança que temos em Cristo, sabendo que nada neste mundo se compara ao maravilhoso novo corpo que nos aguarda no céu. Aguardemos ansiosamente pelo arrebatamento, vivendo cada dia como se fosse o dia em que veremos o Senhor. Trabalhemos nossa salvação com temor e tremor, como nos Hebreus capítulo 12, versículo 14. Busquemos a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta é a nossa esperança e a nossa alegria, a promessa de uma nova vida livre das limitações deste mundo, em perfeita comunhão com o Senhor.